Bom dia, irmãos. Vamos dar início, então, mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus, lá no início, Provérbios, a partir do capítulo 1. A gente vai trabalhar nesse livro hoje, estudar alguns versículos, entender de uma forma geral o que esse livro nos traz e nos mostra como princípio, como principal, e o que ele requer de nós. Provérbios. O livro chama Provérbios. E o que é um provérbio? Alguém arrisca? Ditado de sabedoria. Mais alguém? O que é um provérbio? Dito popular. Perfeito. Um dito popular que traz um ensinamento. Mais alguém quer chutar? Provérbio. É exatamente isso. Um provérbio é uma frase que traz um conceito e uma prática em cima desse conceito. De novo, um provérbio é o que traz um conceito e uma prática em cima desse conceito. Muitos de nós sabemos de cor e salteado provérbios, certo? Ditados, por exemplo. Poderia perguntar aqui, com certeza já tem um passando na sua cabeça. Um ditado popular, certo? De Deus não se zomba, os últimos serão os primeiros. É bíblico esse ditado, certo? Dentre tantos outros. Então vamos aqui estudar provérbios. O primeiro que nós vamos estudar é o chinês. Diz o provérbio chinês: o homem que remove montanhas sempre começa retirando pequenas pedras do caminho. Muito bom. O segundo provérbio que nós vamos estudar é um provérbio indiano, riquíssimo esse. Onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado. E o terceiro provérbio que nós vamos estudar hoje é o provérbio árabe. Os olhos não servem de nada para um cérebro cego. Óbvio que não são esses os provérbios que nós vamos estudar hoje. Esses provérbios, que eu quero que os irmãos entendam aqui a gente pode olhar para esses provérbios e achá-los bonitos, achá-los verdadeiros, achar até que esses provérbios fazem sentido para a gente. Fala de amor, fala de o que nós podemos ver, fala acerca do trabalho, de algo longo, prolongado. Mas será que esse provérbio, independente da sua etnia, de quando e onde ele surgiu, será que eles trazem verdades para nós? Será que todo provérbio, todo ditado, eles trazem verdade para nós? É isso que nós vamos estudar hoje. De uma forma panorâmica, primeiro a gente vai estudar o livro de Provérbios como um todo. Acerca do nome, esse é o nome dele no original, em hebraico, que traduzindo significa os Provérbios de Salomão. Quem escreveu o livro de Provérbios? O pastor respondeu. Salomão em grande parte. Grande parte dele foi Salomão. Mas no original é colocado Provérbios de Salomão, porque 80% é de Salomão, ok? Significado de provérbio. Eu dei aqui o significado epistemológico, do dicionário. O significado de provérbio no contexto, na conduta bíblica, significa paralelo, ou aquilo que é semelhante. Então, quando nós vemos provérbios, a gente estuda ele, a gente vai ver sempre isso daqui, uma descrição comparativa. Os irmãos devem saber a estrutura do provérbio. O ímpio é assim, o impuro é assado. O justo faz isso, o não injusto faz aquilo, certo? O que teme a Deus age assim, o que não tem o temor de Deus age assado. É sempre esse paralelo, essa comparação entre duas pessoas.
Esse é o provérbio no contexto bíblico. Qual que é o propósito desse livro, então? Esse livro tem 2 propósitos. O primeiro propósito do livro é em relação à prática. Lembra o conceito de provérbio que eu dei lá no início? É um conteúdo, e em cima desse conteúdo, uma conduta prática. O que nós devemos fazer. O conceito prático desse provérbio são 2. O primeiro é a aplicação do nosso crescimento e da nossa edificação moral. E aí a gente precisa entender um contexto. O que é moral e o que é ético. De uma forma bem simples, o que é moral diz respeito a uma conduta pessoal. O que é moral para determinada pessoa. E o que é moral diz respeito a uma determinada época. Ou seja, a moral determina a pessoa e a época. O que é ético diz respeito à coletividade e ele é atemporal. Ele perpassa por longo tempo. Então, a prática de provérbios na Bíblia, ela nos edifica moralmente. Mas a gente pode pensar, Provérbios foi escrito há muito tempo atrás, certo? Então isso não está ultrapassado? E será que Provérbios se aplica a todo mundo, já que a questão moral é pessoal, é mais intrínseca a determinada pessoa? A gente já pode dizer que não, e a resposta é simples. O padrão moral é de Deus. Então, a edificação que nós recebemos em Provérbios vem de Deus. É a personificação de Deus. É a moral de Deus que é dada e escrita a nós em Provérbios. Por isso que a moral em Provérbios é diferente da moral do mundo. A moral em Provérbios ela é atemporal e serve para todo o povo de Deus. Um outro aspecto, vamos ver um exemplo aí da moral? Pedir para os irmãos abrir no capítulo 1. Vamos ler no verso 2 até o verso 4. Eu vou fazer a leitura, acompanhe a leitura. Provérbios 1, de 2 a 4. É a finalidade do provérbio. Diz assim a palavra de Deus. Para aprender, ou seja, com a finalidade de aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Essa é a finalidade de Provérbios. Além dessa edificação moral, ainda no aspecto prático, Provérbios também nos diz a respeito da verdade intelectual. Vamos ver Provérbios, verso 6. Diz assim, ou seja, com a finalidade de entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Lembra quando Jesus foi questionado por que ele falava em parábolas? Era para quê? Para aqueles que o conhecem entendessem as palavras que eles falavam. Aqueles que tinham o Espírito e que eram tementes a Deus entendiam perfeitamente o que Jesus falava. E aqueles que não temiam a Deus, que não conheciam o Senhor, aquelas palavras pareciam loucura. Então, Provérbios, o aspecto prático, são 2. Primeiro, a nossa edificação moral. Nós somos agentes, executores da moral. Nós somos criaturas de Deus. E o Criador nos fez como imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus. E a moral de Deus é que nós devemos buscar. Lembra quando nós estudamos acerca das leis? Nós falamos que a lei moral ela caiu? Não, a lei moral não caiu. Por que a lei moral não caiu? Porque a lei moral, ela reflete, ela explicita o que Deus é. Por isso que nós devemos buscar a moral de Deus, não a moral do mundo. Um aspecto prático para os irmãos entenderem, uma ilustração a respeito da moral. Se nós formos numa praia no Brasil e os irmãos usarem sunga e as irmãs usarem maiô, biquíni, é moral?
Sim. Se os irmãos estiverem no Oriente Médio, os irmãos usarem sunga e as irmãs usarem biquíni, maiô, enfim, é moral? Não, não é moral. Por quê? Porque no contexto do Oriente Médio, aquilo é imoral. Mas no contexto do Brasil, é moral. Vocês estão vendo que o padrão moral de Deus, ele é mais amplo, ele não é regionalizado. O padrão moral de Deus antecede qualquer tipo de moral que nós temos hoje, costume que nós temos hoje. Por quê? Porque o padrão moral de Deus é a base da nossa moral como agente. Agente, criatura de Deus. Tudo bem? Perfeito. E a contracultura é uma contracultura bíblica porque, na verdade, é contra porque nós fomos contra no início, né? O contra começou lá no Éden. E agora o contra do contra é para voltar à direção de Deus. Esses são os dois propósitos do livro. O primeiro deles é o prático, que se divide em moral e intelectual. O segundo propósito do livro é estabelecer e instruir os princípios de sabedoria. Quando nós falamos de Provérbios, ou quando nós falamos de Salomão, coloca Salomão numa frase. Se tiver opções para preencher, a gente vai preencher com sabedoria. Se colocar Provérbios, a gente vai preencher ou com Salomão ou com sabedoria. Esse livro nos mostra os princípios de sabedoria, os conceitos deles. E são 3 conceitos. E esses conceitos são divididos em 3 com base na origem da palavra, tá? No hebraico. O primeiro deles é a sabedoria, a tradução literal, que no hebraico é essa palavra acima, Hokmah, ela é registrada 47 vezes. E o que significa essa palavra? Essa palavra é exatamente isso. Compreensão de assuntos básicos da vida e o nosso relacionamento com Deus como agente. Nós somos executores de moral ou imoral, ou certo ou errado. E é exatamente isso que essa palavra nos diz. Ela tem esse cunho de discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é prudente e o que é imprudente. E quem é capaz de discernir essas coisas? Quem é capaz de enxergar o que é certo e o que é errado? Pense sobre isso. O segundo aspecto de sabedoria é essa palavra biná, que significa compreensão. A primeira significa sabedoria em si, a segunda significa compreensão. Ela é registrada 53 vezes na Bíblia. Enquanto a outra distingue o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, essa faz uma distinção entre o que é falso e o que é verdadeiro. Aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. Lembra quando a palavra de Deus nos fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Não é uma questão entre o que é certo e o que é errado. É entre a questão de que aquilo tem valor para mim, eu devo realmente fazer aquilo ou eu não devo realmente fazer aquilo? Isso me edificará ou não? É isso que essa palavra quer dizer. Vamos ler lá em Provérbios 1:5. Diz assim, ó: ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ser prudente e ter habilidade é conseguir fazer a distinção entre o que é valoroso para a nossa vida como agente de Deus e o que não tem valor nenhum para a nossa vida como agente de Deus. A terceira palavra de sabedoria é essa que nos mostra sabedoria sadia. Ela é a menos citada. Tem apenas 3 registros no livro de Provérbios. Mas ela é uma das mais interessantes.
o conceito dela é esse. É uma instituição de verdades intelectuais e psicológicas de um agente. Traduzindo para um bom português, nós, como servos de Deus e agentes de Deus, conseguir alcançar com a nossa mente e o nosso espírito aquilo que Deus quer das nossas vidas. De novo, nós, como servos e agentes de Deus, conseguir entender e compreender o que Deus quer da nossa vida e como nós podemos agir conforme a vontade de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo nos move e nos impele a fazer o bem para Deus. É Ele que nos dá essa vontade. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus não porque a gente quer por uma mera vontade introspecta nossa. Não. Deus nos move continuamente a vir à casa de Deus, a aprender de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. É a graça de Deus derramada em nossa vida. Por isso que nós dependemos de Deus continuamente. Porque se Deus vira as costas e nós somos abandonados, nós estamos num desfiladeiro prestes a cair. Todo mundo entendeu os 3 conceitos? Sabedoria. O segundo, compreensão. E o terceiro, a sabedoria sadia, o entendimento daquilo que Deus quer para nós. Alguém tem alguma pergunta até aí? Não? Então vamos lá. Resumindo essa primeira parte, o livro de Provérbios é um paralelismo entre obediência e rebelião, trabalho, preguiça, prudência, presunção. A gente poderia colocar inúmeros outros antagônicos ali, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é reto e o que não é reto. É isso que o livro de Provérbios faz. Data e composição do livro. O início de todo o livro de Provérbios nos remete ao tempo de reis. Eu vou pedir para alguém abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 3, leia dos versos 7 até o verso número 12, acerca do pedido que Salomão faz a Deus. 1 Reis, capítulo 3, do verso 7 ao 12. Quem achar pode ler para mim. Agora, pois, ao Senhor, meu Deus, fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Salomão pede a Deus prudência e discernimento. Deus concede a Salomão uma sabedoria sem igual. Nem ninguém antes, nem ninguém depois se comparava a Salomão. No capítulo 1, no verso 1, lá de Provérbios, volta lá para Provérbios, que a gente vai estudar, vai debruçar mais no livro agora. Capítulo 1, verso 1 começa com Provérbios de Salomão. Então a escrita de Salomão remete ao mesmo tempo da escrita de Reis. Vamos ver a respeito da divisão de Salomão. No início eu perguntei quem era o escritor, e alguns responderam Salomão. Tá certo. E alguns responderam, parte foi Salomão, grande parte foi Salomão. Salomão escreveu grande parte do livro. Como a gente vê o capítulo 1, verso 1, de início já foi Salomão. É fácil porque o próprio texto já descreve Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Salomão escreve, então, a gente vê esse início, o Provérbio de Salomão, em 3 partes. São elas, capítulo 1, verso 1, que é o que a gente está lendo agora. Vire a página, lá no capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. O que está escrito aí? Provérbio de Salomão, o filho sábio, aí começa a descrever o texto em si. 25:1, alguém abre e lê para mim. Provérbios 25:1. Olha só, parece que é um texto longo.
No início fala Provérbios de Salomão, no meio fala Provérbios de Salomão, e lá no final fala, são estes também os provérbios de Salomão. Então Salomão escreveu muita coisa. Até o capítulo 29, a gente leu do 25, até o capítulo 29 são provérbios de Salomão. Mas dentro dessa janela do 1 ao 29, tem duas partes que não são vinculadas a Salomão. Vamos abrir. Provérbios 22, 17. Provérbios, capítulo 22, verso 17. Alguém lê para mim, por favor. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Olha a abertura desse 22, 17. Ouve agora as palavras dos sábios. A autoria aqui não é especificada como Salomão. Essa é a primeira parte. Está dentro dessa janela do 1 ao 29. Está no capítulo 22. Agora vamos lá no capítulo 24, verso 23. Quem achar pode ler. São também esses os provérbios dos sábios. Então, dentro dessa janela do 1 ao 29, tem essas duas partes que não são de autoria explícita de Salomão. Mas, contudo, entretanto, todavia, vou pedir para alguém que abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 4, no verso 31. 1 Reis, capítulo 4, no verso 31. O que diz o texto? Quem achar pode ler. Ele era o mais sábio de todos. Há quem diga que Salomão escreveu mais de 5.000 versos, 5.000 provérbios. Então, esses provérbios dentro dessa janela, o 22 e o 24, há quem acredita que também foi Salomão. Se não foi Salomão em si, foi alguém que andou com Salomão e aprendeu da sua sabedoria, bebeu da sua fonte e registrou. Essa é a primeira parte, a autoria de Salomão. Como a gente já conversou aqui, sobrou pouca coisa. Concordou. Perfeito. Como está dentro dessa janela, e o último diz, são estes também os provérbios de Salomão? Parece que ele endossa de certa forma, né? Nós falamos até o 29. Vamos ver o capítulo 30 de Provérbios? O que diz o primeiro verso? Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Quem é Agur? Não sei. Não sei. Não tem muita informação sobre ele. O fato é que o povo de Deus aceitou esses provérbios. Isso era algo falado muito na época entre os sábios. E foi algo aceito, e é algo aceito como canônico, porque ele corrobora perfeitamente com o restante da Bíblia, e principalmente com os provérbios em si. Tá? Último provérbio, último capítulo, capítulo 31, verso 1. Palavras do rei Lemuel, também de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Lemuel, há algumas coisas a respeito dele. Dizem que esse rei Lemuel pertencia à região da Arábia e era um dos poucos que estavam longe da cidade de Deus, que temiam a Deus e guardava o temor de Deus e seus ensinamentos. Então ele é colocado aqui, ele também foi aceito e fecha aí o livro de Provérbios. E aí fica um desafio. O livro de Provérbios tem quantos capítulos? 31. 6 dos 12 meses do ano. Tem quantos dias? 31. 7 meses, né?
Verdade. 31 dias. Fica o desafio. Se os irmãos lerem um capítulo por dia, em um mês, a gente consegue ler todo o livro de Provérbios. E um capítulo é pouquíssima coisa. 29 versículos, 28 versículos, 24 versículos. Se os irmãos querem beber da fonte da sabedoria e aprender a discernir entre o certo e o errado, entre o que tem valor e o que não tem valor, entre o que é prudente e o que não é prudente, devemos nos recorrer a Provérbios. Vamos então agora entrar no conteúdo do livro. Preâmbulo. Vamos lá no início. Provérbios, capítulo 1, a abertura. Preâmbulo. Preâmbulo executa 3 funções principais. O preâmbulo é aquela abertura, aquele início de tudo. Para a gente saber, primeiro, quem escreveu? A gente já sabe. Provérbios de Salomão. Segundo, qual que é o propósito do livro? A gente já estudou também. Para aprender, para obter ensino, para dar prudência, para entender as palavras. Essa é a finalidade do livro. E o segundo é esse, e o terceiro é a base do livro de Provérbios. Verso 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Essa é a base da sabedoria, é a base do livro de Provérbios. Temor ao Senhor. Essa é a base inicial. Com base nisso, a gente pode afirmar que relacionamento de nós, agentes da moral, com Deus, precede qualquer moral deste mundo. O nosso relacionamento com Deus, nós sendo agente moral, precede qualquer moral deste mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa qual país que você esteja, não importa qual roupa que você vista, não importa qual seja a cultura e o contexto local. A moral atemporal e a moral que vem de Deus é a moral bíblica. E a moral que nós, como agentes de Deus, devemos praticar e buscar é a moral bíblica de Deus. Existem 2 tipos de discurso em Provérbios. Vamos ver os 2. O primeiro é o discurso de um mestre para um filho. Mas o filho não é um filho biológico, é um filho, aquele discípulo, aquele que anda junto com o mestre. Vamos lá em Provérbios 1, capítulo 1, verso 8. Alguém lê para mim? Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Olha como que é essa forma desse discurso. É um mestre falando diretamente para um filho. Qual que é a segunda forma de discurso? Ainda no capítulo 1, agora no verso 20. Alguém lê para mim? Essa é a segunda forma de discurso. É a sabedoria personificada. Olhe para o verso 20 que está na sua Bíblia. A sabedoria está diferente aí, não está? Ela está como? Letra maiúscula. A sabedoria é uma pessoa aí. Ela é personificada. Essas são as 2 formas que nós vemos de discurso. Um é de um pai ou de um mestre falando para um filho, um jovem, e o segundo é a sabedoria personificada falando por si. Ok? Então, a maioria dos leitores podem associar os provérbios. Quando a gente pensa em provérbios, a gente pode vir, a primeira coisa que vem à mente, aqueles trechos curtinhos, uma frase assim, vírgula, uma frase assado se contrapondo. E o livro de Provérbios, de forma explícita, ele não fala sobre Deus. De forma clara, Deus assim. O livro de Provérbios não fala sobre redenção de forma explícita. Ele não fala de sacrifícios de forma explícita. Então a gente pode pegar esses provérbios e compará-los com o provérbio chinês, indiano, árabe, que a gente leu lá no início.
Porque eles também não falam de Deus, de redenção. Não. Será que a gente pode compará-los a isso? Como que é a base de interpretação de Provérbios? Como que a gente olha para o livro de Provérbios e interpreta o livro de Provérbios? O padrão hermenêutico, ou seja, o padrão de interpretação de Provérbios, está no capítulo 9. A gente já folheou aí alguns capítulos. O clímax, o máximo do livro de Provérbios, está lá no capítulo 9. Alguns já abriram, pode deixar marcado aí que a gente vai ler o capítulo 9. Mas antes de chegar no 9, a gente vai ler alguns versículos bem rápidos. Vou pedir o presbítero Ilquias que abre Provérbios 1:20. Provérbios 1:20. Vou pedir o presbítero Joel que abra em Provérbios 6:24. Provérbios 6:24. A nossa irmã Mariana, Provérbios 2, de 16 a 19. Provérbios 2, de 16 a 19. A nossa irmã Berenice, Provérbios 6:26. Provérbios 6:26. E o reverendo Lucas, Provérbios 7:25. Provérbios 7:25. Vamos começar com Provérbios 1:20. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Aqui é o início da sabedoria personificada. Quem lê Provérbios e depara com a sabedoria com S maiúsculo, a gente sabe que a sabedoria é uma pessoa. Guarde isso. Provérbios 6:24. Olha, a sabedoria ela é uma pessoa. Em contraponto, agora nós temos uma mulher adúltera. E aí é um aviso, um cuidado, uma advertência para se guardar dela. Provérbios 2, de 16 a 19. Esse é o desfecho de quem seguir a mulher adúltera. Você não vai voltar com vida. Provérbios 6, 26. Olha a comparação que Provérbios faz. A prostituta só quer um pedaço de pão. Mas essa mulher adúltera, que se contrapõe à mulher sabedoria, ela quer a vida preciosa. Ela não quer um pedaço de pão comum, não. Por fim, Provérbios 7, 25. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Esse é o aviso final. Você está vendo essa mulher adúltera? Não olhe para ela, não vá no caminho dela, e se endireite. Vamos agora no clímax do livro. Capítulo 9. Até a leitura do capítulo 8, nós nos deparamos com duas pessoas. A primeira é a sabedoria. E a segunda, a gente pode chamar de insensata, ou a insensatez, que é essa mulher adúltera. Então agora a gente vai participar de um banquete. É o capítulo 9. E todos nós agora seremos convidados para um banquete. Quem não gosta de ser convidado para um banquete? Um jantar, um almoço. Você não tem que cozinhar. Você não tem que lavar a louça. Você vai experimentar um tempero diferente. Você vai bater um papo gostoso, sentar na mesa. Um banquete é sempre algo que dá água na boca. Às vezes alguns aqui já estão com água na boca só de eu falar. Então agora a gente vai desfrutar de um banquete. O primeiro convite é esse aqui, ó. Abra a Bíblia e acompanhe a leitura. Capítulo 9 de Provérbios, a partir do verso 1. A sabedoria, como pessoa, ela edificou sua casa. Ela lavrou suas 7 colunas, bem fortes. Colocou ali sua casa bonita e bela. Ela carneou seus animais,
pegou eles, aqueles animais bonitos. Ela pega o seu vinho e mistura aquele mosto, e aquele vinho fica mais gostoso ainda. Ela arruma sua mesa, coloca um pano, e agora ela dá ordens às suas criadas e fala: preparem tudo, o melhor banquete. E ela convida desde as alturas da cidade. Nesses tempos antigos, quem mora na altura da cidade? Quem mora lá no alto? O rei, o príncipe, um líder muito especial. Por quê? Porque para você chegar no alto, primeiro você tem que passar pelo baixo. Então, o alto só ficam pessoas muito importantes. Segue a leitura. O convite é: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho que eu misturei, está aqui em cima da mesa. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreenda o escarnecedor para que não te aborreça, repreenda o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vidas se te acrescentarão. Se és sábio, para ti mesmo és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quem aceitou esse primeiro banquete e esse primeiro convite, sentou à mesa com a sabedoria, bebeu do melhor vinho, do melhor pão, foi servido pelas criadas e bateu o melhor papo da sua vida. A sabedoria sentada à mesa conosco, nos instruindo como agente moral, como nós devemos agir no nosso dia a dia. Essa pessoa saiu de lá saciada fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, intelectualmente, porque ela bebeu da melhor fonte. Vamos agora para o segundo convite. Verso 13 ao verso 18. A loucura é mulher apaixonada. Veja, quem vai fazer o convite agora vai ser essa mulher. Ela é ignorante e não sabe coisa alguma. Ela senta à porta da sua casa. Veja, a casa dela não tem 7 pilares fortes, sólidos, construídos. Ela só senta na porta da casa dela. Mas ela também mora no alto. Esse mora no alto da cidade diz respeito àqueles príncipes que também moravam no alto da cidade e que blasfemavam contra Deus e que se opunham contra Deus. E ela se assenta lá no alto da cidade, pega a sua cadeira, e aqueles que estão passando na porta da sua casa, ela diz, verso 16, quem é simples se volte para aqui, e aos faltos de senso diz. Ela usa a mesma frase que a sabedoria diz. Só que, o que está em cima da mesa dessa mulher apaixonada? Águas roubadas, que tem um sabor doce, mas são roubadas. O pão que é comido às ocultas, provavelmente um pão roubado, porque ele tem que comer escondido. Mas ele também é agradável ao paladar. Só que qual que é o desfecho de que quem aceita esse banquete da mulher adulta? A mulher adulta, ela promove morte. Verso 18 diz, eles, ou seja, aqueles convidados que aceitaram esse convite, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Qual mulher a gente deve seguir? A sabedoria ou a mulher louca, que é a insensata? A gente tem que seguir alguma. E aqui já fica a primeira questão para nós. Não existe meio termo. Não existe um caminho do meio. Ou a gente vai para a casa de 7 pilares da sabedoria, ou a gente vai para casa na cadeirinha da mulher adúltera. A gente vai ter que jantar em algum lugar, senão a gente vai morrer de inanição. Esse capítulo 9, então, ele nos mostra que os provérbios curtos que a gente tem a partir do verso 10, eles não são aqueles chineses, árabes, indianos e tantos outros que a gente conhece no nosso dia a dia.
esses provérbios curtos, a partir do verso 10, eles não dizem respeito apenas a sucesso profissional, sucesso familiar, ou como se prosperar em saúde, em bens e riquezas. Não. Os provérbios, a partir do capítulo 10, eles dizem respeito à vida ou à morte. Ou estamos ceando com a sabedoria, ou estamos ceando com a mulher adúltera. E da mulher adúltera a gente já leu o desfecho. E da sabedoria a gente já conversou, já bateu o papo na mesa. Esse é o padrão hermenêutico de Provérbios. Ele faz essa comparação e dá essas pinceladas até o capítulo 8. No capítulo 9 é o clímax do livro. E se a gente lê o livro de Provérbios sem entender esse padrão e esse panorama que é a sabedoria e a mulher adúltera, a gente vai ler como ditado popular. E não é essa a leitura que a gente deve fazer. Então, toda vez que você for fazer a leitura em Provérbios, atente-se para isso. Se você aceitou o desafio, vai ler os 31 capítulos em um mês, sempre tente pensar a respeito disso. Quem está falando nesses versos? É a sabedoria ou é a insensatez? Quem aceita a sabedoria, aceita a Deus. Quem aceita a vida, aceita a Cristo. Quem aceita a mulher adúltera, já aceitou a morte, querendo ou não. Quais são as mensagens teológicas? Já terminando aí, indo por fim. 2 mensagens esse livro nos traz, que eu separei aqui hoje. Lógico que são inúmeras. O livro é riquíssimo, é a palavra de Deus, mas eu separei 2. Será que Provérbios é um livro de aconselhamento bíblico? Minha irmã Eleni está passando por um problema, aí ela chega para o pastor, um presbítero, para um diácono, para um irmão da igreja, e vai se aconselhar. Aí o irmão senta e fala assim, olha, eu estou com um problema. Estou com um problema porque no meu trabalho tem uma pessoa com ódio. Ódio, deixa eu ver aqui. Capítulo 10, verso 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, o que difama é insensato. Olha, esse cara está com ódio lá no seu trabalho, ele é falso, sabe? Ele é insensato. Está aqui na palavra de Deus, estou lendo aqui, ó. É a palavra de Deus. Sabe que essa é a leitura que a gente tem que fazer? É um livro de perguntas e respostas, palavras-chave que a gente vai procurar. Então, a primeira mensagem que esse livro nos traz é uma advertência. Não devemos absolutizar Provérbios. Não devemos extrair uma frase de Provérbios e tomar aquilo como uma verdade absoluta fora do seu contexto. Esse é um perigo que a gente cai muito hoje em dia. A gente quer respostas rápidas o tempo inteiro. Respostas rápidas. E a gente quer soluções para os nossos problemas. O livro de Provérbios não é um livro para isso. Qual que é o perigo da gente absolutizar os provérbios? Vamos ler 2 versículos? Lá no capítulo 26. Provérbios 26. A gente vai sair com um problema aqui agora. Primeiro eu vou ler o verso 4, depois o verso 5. Atente para a leitura. 26, 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faça semelhante a ele. Não respondas ao insensato, para que você não se iguale. Olha, no português, não se rebaixe a essa pessoa. Essa é a primeira advertência. Segue a leitura do verso 5. Ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Ixi. O 4 fala para eu não responder. O 5 fala para eu responder. O que a gente deve fazer? Quem vai saber a resposta? Quem vai saber a resposta é a pessoa que se debruçar, se ajoelhar e pedir ao Espírito Santo de Deus sabedoria e inteligência. Quem vai fazer como Salomão fez, pedir prudência e discernimento entre o que é certo e entre o que é errado. Esse é um exemplo que a gente não deve absolutizar os provérbios e tirá-los fora do contexto. A segunda aplicação que a gente tem aqui para hoje é nada mais, nada menos que quem? Cristo. Como eu disse no início, se eu colocar uma frase
Complete essa frase. O sujeito e fala sobre sabedoria, fala sobre provérbios. Nós vamos falar sobre quem? Salomão. Salomão, então, era quem? Era um tipo de Cristo. Cristo é a sabedoria com S maiúsculo. Ele era a sabedoria. Vamos ver, Provérbios 8:1. Já terminando, Provérbios 8:1. Quem achar, lê para mim, por favor. Olha que interessante, a sabedoria, ela está clamando, e o entendimento está ouvindo quem? A sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus. E quem é o entendimento? O Espírito Santo é o telefone. Quem é o entendimento? Quando Jesus falava que certas coisas pertenciam a quem? A Deus Pai. Aqui, Deus Filho chama Deus Pai. Aqui é um princípio da Trindade. Aquele que é a sabedoria personificada fala com o entendimento, que é o Deus Pai, e eles são o Deus único, o Deus que nós temos, nos tratando sob excelência. Quem nós devemos buscar? Jesus. No 8, verso 12, ainda no capítulo 8, verso 12, fala assim: eu, a sabedoria, eu habito com prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Nós devemos buscar a quem? A Jesus. É Ele que tem os conselhos, as sabedorias. Veja, a sabedoria de Cristo no Novo Testamento, que aí já é declaradamente de Cristo, o encarnado, ela é falada do início ao fim. O sábio, o prudente no falar, no agir, no como proceder. Esse era o Jesus. Em 1 Coríntios 1:30 diz assim: mas vós, os cristãos, sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por que ele se tornou? Porque ele se encarnou. Cristo é a sabedoria encarnada. Colossenses 2:3 diz: em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo está em Cristo. A palavra de Deus ali diz todos os tesouros, não diz alguns. Todos os tesouros estão em Cristo. Por fim, irmãos, a sabedoria nos convida para jantar. E quem nos está convidando para jantar é Jesus. A gente pode aceitar esse banquete. Se você já aceitou o jantar com Jesus uma vez, ele bateu na sua porta e você abriu a porta, chame Jesus para tomar café da manhã, almoço, janta. Chame Cristo para dirigir o carro junto com você, para estar na igreja junto com você, para estar no trabalho junto com você, na sua casa junto com você. Cristo é a sabedoria. Se procurarmos a insensatez, e a insensatez não é só essa mulher adúltera. A insensatez, ela pode ser tudo e qualquer coisa que substitua a sabedoria. No início, quando eu falei a respeito do tempo, e falei a respeito da motosserra, às vezes a insensatez, ou às vezes o insensato, é o tempo. Às vezes a gente não redime bem o nosso tempo. Às vezes pode ser o nosso familiar, às vezes pode ser o nosso trabalho. Tudo que a gente substitui no lugar da sabedoria, a gente coloca uma insensatez no lugar. 1 Romanos 1:22 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Paulo diz aos romanos aqui, daqueles que, em vez de adorarem as criaturas, adorarem o Criador, eles estavam adorando as criaturas. E eles achavam que eles eram sábios. Por quê? Porque eles estavam cegos. É a arrogância intelectual que eles tinham que deturpava os valores. Em vez de olhar para Deus,
olhava para homens. E nós podemos jantar com Jesus todos os dias. E a gente ainda tem uma vez por mês na nossa igreja um jantar especial. A gente janta com Jesus, nós com Cristo, todos os dias. Basta a gente buscar a Cristo como a sabedoria única e perfeita. E uma vez por mês a gente tem uma belíssima oportunidade de ceiar com Cristo todo o mundo na mesma mesa, nós como igreja congregada. E quem nos chama e serve essa mesa é o próprio Cristo, porque nós cremos que Cristo se faz presente. E por isso que na Santa Ceia a gente deve se regozijar e se alegrar, é um momento único na nossa vida no domingo, de tão bom que é a gente poder, como igreja, reunidos, pessoas tão diferentes, regiões diferentes, pensamentos diferentes, sentado na mesma mesa, servido pelo mesmo mestre, pelo mesmo Criador, que é a sabedoria. Então a gente deve ter fome e sede de Jesus. Amém? Vamos olhar? Alguém? Pois não? Hoje é a ceia. Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo dia. Obrigado por esse livro tão rico, Pai. Obrigado por essas palavras que perpassam qualquer era, qualquer idade, qualquer povo, Deus. Obrigado porque ela vai de encontro aos nossos corações. Obrigado porque ela nos edifica. E obrigado, Pai, por Cristo ser o melhor cozinheiro, o melhor garçom, o melhor copeiro, o melhor anfitrião, ó Pai, que já nos recebeu. E obrigado pelo jantar que nós temos. Obrigado por esse mestre que nos chama para ceiar com ele. Que o Senhor nos dê olhos sempre, ó Pai, para ser prudentes e discernir entre o certo e o errado, entre o que não tem valor, o que tem valor, e que nós tenhamos cada vez mais fome e sede de Cristo. Nós tenhamos a disposição, ó Pai, e a alegria de podermos sentar e desfrutar, ó Pai, da vida em Cristo Jesus. Em nome dele que oramos. Amém.